Boa noite a todos. Eu me chamo Cleiton. Estou vindo aqui para apresentar para vocês um trabalho que fiz na UFMT, né? Tenho como professora a professora Nina Patrícia, né? Da disciplina Regionalização do Espaço Mundial, da Geografia e Licenciatura, certo? A gente vai tratar de diversos assuntos correspondentes à disciplina, né? Em específico uma obra, e mais detalhes vocês acompanharão ao decorrer da apresentação. Bom, como eu disse, a gente vou estar expondo a vocês um capítulo do livro Descolonizar o Imaginário, né? Debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento, né? E esse livro é um livro bem interessante, diz muito sobre a realidade que estamos vivenciando, questão política, questão econômica, questão social. Então é um livro bem interessante, né? Tem um linguajar bem acessível, e eu creio que é bem importante, né? A gente trazer esse recorte dessa obra para vocês, né? Em específico, vou estar dizendo um pouquinho brevemente sobre o capítulo 6, né, que tem como tema Com o Tempo Contado, crise civilizatória, limites do planeta, ataques à democracia e povos em resistência. Né? Com esse subtítulo a gente observa, né, alguns aspectos que eu disse anteriormente. Crise civilizatória. Em específico aqui em Cuiabá a gente está tendo coisas atípicas neste período que vivemos, esse período que eu digo assim dessas últimas décadas, né? Protestos, manifestações, né? Coisas meio atípicas, né? Então talvez poderíamos considerar assim, uma crise civilizatória, né? Política, democrática, são temas assim bem parecidos sobre o que a gente vai se tratar. Limites do planeta, né? Questão ambiental, até que ponto vai isso? Até que ponto pode chegar tudo isso? Essa realidade que a gente vive, a era da tecnologia, né? Até que ponto pode nos afetar, né? Tudo isso de fato que a gente vê nas televisões, nas redes sociais, é de fato uma realidade, né? Poderíamos considerar que essas reuniões, esses encontros anuais entre países, realmente de fato têm o objetivo de diminuir ou zerar os impactos feitos pelo homem no meio ambiente? São questionamentos que a gente vai analisar ao decorrer dessa apresentação. Ataques à democracia. Talvez ataques à democracia temos exemplos próximos, exemplos breves do que se trata isso, ataques à democracia, né? Eu deixo esse questionamento a vocês para vocês analisarem. Povos em resistência. Há uma relação? Digamos que povos em resistência são uma classe minoritária. É eles que estão em resistência. O principal objetivo é que eles estejam em resistência. Então são coisas que a gente vai analisar ao decorrer da apresentação também, beleza? Bom, como eu disse anteriormente, a gente vai falar um pouquinho sobre uma obra, né? Essa obra é do Edgar Lander, né? Ele é doutor em Sociologia, professor da Universidade Central da Venezuela e da Universidade Andina Simão Bolívar em Quito, fellow do Instituto Transnacional, Holanda. Esteve envolvido de forma direta na dinâmica dos fóruns sociais mundiais das Américas e da Venezuela. Edgar Lander, ele vem propondo análises, reflexões perante a política, a democracia, né? Questões sociais, ambientais,
ele faz um aparato de toda essa relação entre isso, essas coisas, essas palavras que eu disse anteriormente. Então, é bem interessante porque tem toda uma relação nesse processo de análise de todas essas questões. Bom, continuando, né? Peço desculpa um pouquinho pelo barulho, mas vamos dar sequência e vamos dar o melhor da gente para vocês terem um pouquinho de conhecimento prévio sobre o que a gente está falando. Bom, crise do padrão civilizatório hegemônico. O que seria isso, né? A gente tem vivido dias assim um pouco conturbados no aspecto político, social, econômico, ambiental, né? E cada dia que passa, nós estamos vivendo mais e maiores disputas de poder, né? Países querendo dominar países, países bombardeando países, países guerreando com países, né? Então, tipo assim, cada dia que passa tem acontecido com muita frequência isso, né? Já está se tornando muitas vezes até normal, né? A gente recentemente saiu de uma pandemia, onde eu acredito que o mundo deu um passo atrás, né? Deu um passo atrás para analisar sobre suas atitudes, sobre seus comportamentos, né? Que quer dizer assim o quanto somos dependentes um do outro, né? O quanto dependemos um do outro. Crise do padrão civilizatório hegemônico quer dizer muito com isso, de poder sobre poderes, né? Países querem dominar países, dominar territórios, criar novos territórios, né? Então é basicamente isso. O autor cita em uma parte do seu texto a seguinte frase: o padrão civilizatório antropocêntrico, monocultural e patriarcal é esse certo autoritarismo que vem ocorrendo, né? Cada dia que passa a gente vê coisas absurdas, né, acontecendo, domínio sobre tecnologia, sobre inúmeras outras coisas, né? Quando a gente cita a manipulação dos códigos da vida, biotecnologia, da matéria, nanotecnologia, a gente cita avanços precoces que o mundo teve, talvez muitas vezes sem nem estar preparado para ter acesso a isso, né? Preparado no sentido da educação, digamos assim, né? Porque tem muitas coisas que as pessoas têm acesso e não sabem nem manipular. Hoje em dia virou comum todas as pessoas terem smartphone, né? Mas qual é a real intenção, qual é o objetivo desse smartphone? Temos o principal, que é a globalização, a facilidade de troca de informações, de conexão é muito mais rápida, né? Então temos isso, mas e por trás disso? Qual é o objetivo? Quem é o detentor desses smartphones, dessas tecnologias, né, dessas biotecnologias que são, podemos citar coisas que o mundo se tornou dependente, né? Cada vez mais dependente. Então, tipo assim, quem são os verdadeiros detentores dessas tecnologias, desses poderes, né? E a gente cita tudo isso, essa ambiciosidade pelo poder, né? E também a gente entra num ponto que é o colapso final do capitalismo, é a sobrevivência da humanidade, né? Os países, cada dia que passam, têm mais controle, mais acesso à população, né? Hoje as organizações têm sérias influências nas decisões políticas, né? Influências nas decisões políticas que acabam afetando a humanidade. Então, quando eu digo que o capitalismo está avançado e com essas tecnologias a gente
tem um certo ônus, que seria isso. Quais consequências todo esse avanço está nos trazendo, né? Hoje a gente vive dias de questões ambientais bem drásticas, né? Muitos fenômenos acontecendo, né? Muitas alterações climáticas, e essas consequências, esses resultantes, estão cada vez mais frequentes, né? Então a gente vai abordar essas situações mais a fundo ao decorrer do texto, certo? E conforme for passando a gente vai retratando e relatando sobre isso. Bom, no segundo título, o autor cita a crise ambiental e os limites do planeta, que é basicamente isso que eu disse anteriormente. A gente vai esmiuçar isso aqui. Tá. Mudança climática, perda de diversidade biológica, de solos férteis, desmatamento, contaminação das águas, etc. Bom, essas coisas citadas anteriormente, esses desastres, para ser mais português claro, né, tem muito a ver com o capitalismo, né? Que na verdade o princípio de tudo isso é o capitalismo, né? É a monetização do meio ambiente, né? É a extração do meio ambiente, tornar o meio ambiente uma mercadoria, né? É basicamente isso. Só que tudo isso tem uma consequência, né? Enquanto um detém o poder sobre uma mineradora, enquanto um detém o poder sobre uma grande monocultura, uma população é afetada com secas, inundações, redução da disponibilidade de água, perda da diversidade genética, né, calores extremos, perdas maciças de colheitas, etc. É basicamente isso, né? Há essa ligação do capitalismo com esses fenômenos ambientais, né? Que anteriormente o autor na linha acima até diz: o colapso final do capitalismo é a sobrevivência da humanidade. Que é isso, o capitalismo coloca em risco a nossa humanidade. Nós já estamos em risco, né? Essa sede pelo capital torna agressivo e acelerado as questões prejudiciais ao meio ambiente que afetam diretamente o ser humano, né? Aqui é muito comum no dia a dia a gente ver sobre encontros, programas, grupos. E aqui o autor citou sobre o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Não faz senão repetir promessas fantasiosas. Já vou ler o de baixo, que é uma relação. Cúpula da Terra de 1992, Conferência Rio+20 das Nações Unidas. Certo? Então, assim, o autor ele cita que muitas vezes, na maioria das vezes, há essa falsa impressão de que o mundo está caminhando, está trilhando para o desenvolvimento ambiental, vamos dizer, sem preservação do meio ambiente, certo? Mas, na verdade, quem controla tudo isso são as grandes organizações, né? Talvez uma análise inusitada, inclusive pode se considerar inusitada, pode dizer que as grandes organizações têm interesse de privar os demais de explorar certo produto para que as mesmas tenham acesso e em abundância delas. O que seria isso? Por exemplo, os integrantes, vamos dizer assim, da ONU vai privar os brasileiros de minerar, mas é exatamente os cabeças da ONU que venham aqui explorar o meio ambiente. É basicamente isso, é claro, um exemplo assim supérfluo, mas é basicamente isso, né? Você privar aquela pessoa de fazer isso para você ter a liberdade de fazer em abundância. É basicamente isso que, de acordo com a minha compreensão, o autor quis dizer. E se você for uma análise mais a fundo, faz sentido, porque muitas vezes a ambiciosidade
Muitas pessoas, ela quer privar uma pessoa daquilo para ela ter acesso àquilo sem concorrência, sem ninguém para atrapalhar, de certa forma, o seu objetivo. Bom, e com isso, a gente entra no próximo título, né, que é Profunda e Crescente Desigualdade. A gente trata muito, principalmente na geografia, sobre desigualdade, né? Então a gente já tem uma certa análise sobre isso. Bom, em sequência, o autor diz: os maiores responsáveis pelas dinâmicas depredadoras, os países industrializados do norte. Então a gente analisa de uma certa forma países nesse, digamos, no hemisfério norte, ao norte do planeta Terra, com uma certa influência nessas questões que condiz com o meio ambiente. As maiores organizações, a sua geolocalização está basicamente ao norte, né? E muitas vezes o norte é o menos afetado com suas ações, né? Muitas vezes são os menos afetados com toda essa, digamos, exploração, né? As políticas racistas de repressão, militarização das fronteiras, construção de muros para manter do lado de fora as pessoas indesejáveis. Isso é um trabalho, é uma forma de controlar as pessoas que querem fugir, digamos assim, a palavra correta, de países que são afetados com isso, com essa exploração excessiva, né, de países do norte que acabam afetando todo o globo terrestre, né? E aí o que acontece? As pessoas que estão localizadas em outros territórios, em outros locais, acabam se deslocando para países ao norte, que temos um belo exemplo aqui, o México e os Estados Unidos, né? E que tem toda essa situação. Bom, e com isso, a crescente concentração do dinheiro global, que é basicamente a concentração do capital, né? A gente tem muito se tratado nos dias atuais, né? Aqui eu trouxe uma parte que o autor cita, né? Que o homem mais rico da Índia, país com maior quantidade de pessoas que passam fome no mundo, construiu uma residência familiar de 27 andares que, entre outras coisas, tem 3 heliportos. Estima-se que tenha custado 1 bilhão. Então, tipo assim, a gente analisa, tá? O país com maior quantidade de pessoas no mundo que passam fome detém um cara que é um dos mais ricos do mundo, né? E tem toda essa abundância. Então, o que acontece na Índia? Será que há uma exploração daquelas pessoas perante essa pessoa rica, mais rica, né? E qual a influência dessa pessoa nas políticas públicas, né? A influência nessa desigualdade que acontece lá, né? Então é um fato a se analisar, até se pesquisar, né? Na China, o crescimento econômico sustentado das últimas 3 décadas tirou da pobreza centenas de milhões de pessoas, mas o custo é um drástico aumento da desigualdade. As cifras disponíveis revelam que os chineses registram níveis de desigualdade maiores do que os Estados Unidos. Tá. Quem a China tirou da pobreza? Quem a China tirou? Aliados, companheiros, familiares. Essa política é para todos? O socialismo lá é para todos? Né? São questionamentos a se fazer. O autor não evidencia em si quais são os resultantes, mas ele deixa um alardo para você. Peraí, tem alguma coisa errada, né? As crescentes desigualdades conduzem à expansão das escravidões trabalhistas e sexual, que cada dia está mais, digamos assim, mais frequente, popularizada, normal, né? Hoje o mundo está, muitas coisas que, muitas rotinas, muitas ações se tornaram legais, né? E isso, o que causa isso? O porquê disso, né?
talvez pelo acesso mais fácil ao dinheiro, né? E muitas vezes é a escravidão institucionalizada, em que muitas pessoas acham que estão ganhando dinheiro, mas elas estão sendo vítimas da escravidão. E há também a escravidão forçada, né? Que é a exploração das pessoas em si, certo? Bom, os múltiplos ataques à democracia, né? O autor, ele faz, igual eu disse no início, ele tem uma análise bem ampla de todas as questões, principalmente da América, né? E a gente vai estar dando sequência agora. Bom, as instituições estatais operam como instrumento dos donos do dinheiro e não como representante dos interesses cidadãos. Bom, o que ele quis dizer com isso? É basicamente o que eu disse anteriormente. As grandes organizações estão utilizando das instituições estatais para, como eu posso dizer, para proveito próprio, né? Para eles terem uma certa benfeitoria própria. Eles, cada dia que passam, têm mais poder sobre isso, influência nisso, para beneficiá-los, certo? Então, tipo assim, muitas políticas, às vezes, que deveriam ser pensadas para um conjunto, para uma população, é pensada para uma organização, certo? O que mais se beneficiam das atuais políticas relacionadas aos combustíveis fósseis, além de serem os principais responsáveis pelos investimentos e políticas que destroem o ecossistema? Como eu disse anteriormente, essas pessoas que estão envolvidas em grandes blocos, grupos, eles pregam uma certa coisa, tipo, vamos fazer isso para isso que vai ser bom para o planeta e tal. Mas você observa aqui que as pessoas, essas pessoas são as responsáveis por combustíveis fósseis, né? Política que destrói o ecossistema. Então, tipo assim, igual eu disse, privar umas pessoas para beneficiar uma pessoa. Então seria basicamente isso, né? O comportamento da direção política dos Estados Unidos nos ditames mercadológicos demonstra que em momentos de crise opera-se um novo modelo de democracia. As ameaças ou disposições das agências pesam mais nas decisões de política econômica do que a cidadã. É o que eu disse anteriormente, é uma frase do autor, né, de um outro autor, John Hawley, se não me engano. Ele cita essa frase, e é o que eu disse anteriormente, comprovando, né, que as políticas públicas não são públicas, estão se tornando políticas privadas, né, com interesses privados. Dados os exorbitantes custos das campanhas eleitorais dos Estados Unidos, essa decisão fortaleceu ainda mais o poder dos grupos de influência para comprar decisões legislativas e executivas que favorecem os interesses. Bom, que isso são, podemos dizer, financiadores de campanha política, né? Grandes grupos vão lá, financiam um candidato e lá na frente cobram exigindo isso, né? Favorecimento dos seus interesses, benfeitoria própria, né? Então é isso, a corrupção nasce aí, quando você inicia antes mesmo de um candidato se tornar eleito, para você ter ideia, porque ele já entra com um certo compromisso de retornar, seja financeiramente, seja com políticas públicas, seja com inúmeras outras formas de beneficiar quem financiou a sua campanha, digamos assim. Bom, entrando para o próximo tópico, oportunidades comerciais que as novas tecnologias de vigilância oferecem para as empresas que trabalham no que foi denominado de complexo industrial de segurança. A gente vê então uma certa expansão nesse segmento, né? Segmento muitas vezes financiadores de campanha e que muitas vezes são favorecidos com políticas de armamento, políticas de militarização, políticas de investimento, né, em exércitos, né, que são beneficiadas indiretamente, né, e que os favorecem, né.
A expansão acelerada desse complexo industrial de segurança vem corroendo as fronteiras tradicionais entre segurança nacional militar, segurança interna e cumprimento da lei. É igual eu disse, isso está tornando um mercado corrupto, digamos assim, né? Onde empresas que deveriam fornecer apenas ferramentas estão fornecendo ferramentas, influências e inúmeras outras coisas, né? Estão mudando as políticas de um país, né? E influenciando drasticamente mais uma vez nos cidadãos, né? Que é quando você vê uma pessoa indo em escolas cometendo tragédias, assassinatos. São essas as consequências dessa, como que eu posso dizer, dessa facilitação causada pelo governo e ocasionada pelo financiamento de campanhas, né, que acaba, como posso dizer, ocasionando essas, uma das situações ocorrentes. Bom, o próximo título trata-se da hegemonia militar dos Estados Unidos e o estado de guerra permanente. No terreno militar, os Estados Unidos preservam uma plena hegemonia, quando é possível, com a participação de seus aliados. 50, mas geralmente de forma unilateral. Essa é a sua principal vantagem estratégica de busca de preservar a sua hegemonia global. Bom, a gente sabe que os Estados Unidos têm grande poder bélico, né? E como dito abaixo, não tem muita coisa que dizer sobre isso. Talvez isso é o que faz eles terem grande influência mundial, grande autonomia, essa hegemonia sobre outros, né? Essa questão do militarismo, essa questão do investimento nos poderes bélicos, certo? Nos Estados Unidos aconteceu uma situação também, que foi a eliminação do recrutamento obrigatório e da incorporação de modalidades de alistamento baseadas em incentivos econômicos. A bucha de canhão das guerras dos Estados Unidos foi formada quase exclusivamente pelos setores mais pobres da população, o que fez diminuir o impacto da opinião pública. Isso aconteceu, muitas vezes tinha um alistamento obrigatório, né, onde todos iam, né? E como ocorreu mortes, dentre muitas coisas, o índice com essa elite estadunidense, começou a haver crítica, protesto, muitas coisas assim que começou-se a refletir sobre essas situações, né? Daí então o que os Estados Unidos fez? Começou a dar incentivos econômicos, pagar, suponhamos assim, para pessoas que se alistassem e tal, e com isso atraiu a classe mais pobre, onde uma classe sem voz começou a perder vida e foi normalizado nos Estados Unidos toda essa situação, certo? E aconteceu também uma outra situação, né? A terceirização ou a privatização da guerra foi outra modalidade de redução do recrutamento. Em 2011, os mercenários denominados empreiteiros militares privados chegaram a superar o número total de soldados uniformizados ativos no Iraque e no Afeganistão. Com a privatização da guerra, ampliou-se o âmbito de competência do complexo militar industrial e com isso os setores corporativos laborais dependentes da continuidade e ampliação das guerras. É o que eu disse, né? Setores corporativos, laborais foram beneficiados diretamente com toda essa situação, né? Só que de uma forma legal. Quando eu contrato, terceirizo essa guerra, não cabe a mim saber como eles vão desenvolver isso. Eu quero resultados. Eu não quero saber como, eu quero resultados. E isso foi uma forma de legalizar todo esse mais investimento, mais dinheiro para essas organizações, né? E menos protestos da população para acabar com toda essa forma de colonização, digamos assim, que é de ir em outros países e guerrear, bombardear, acabar com outro território. Tá. Obama anunciou o acordo para estabelecer uma nova base militar naval na Austrália, a primeira expansão com tais características na região desde a Guerra do Vietnã. Isso provocou uma resposta irritada do governo chinês, que acusou o presidente estadunidense de estar agravando as tensões militares.
Isso é uma disputa de poder, obviamente, né? Digamos assim que a China e os Estados Unidos atualmente são grandes potências, né? E ninguém quer que tenha um espião ali de olho no seu, nos seus produtos, nos seus, digamos assim, nos seus tesouros, né? Que são território em si, a população, né? A tecnologia. Então, tipo assim, isso foi uma afronta para o governo chinês, certo? Bom, e no último momento o autor cita povos em movimento, né, que a gente citou todo lá no início do texto, crise civilizatória, democrática, entre outros, e cita as mobilizações também, e é que a gente chegou nesse ponto. Povos em movimento, mobilizações em todo o mundo em oposição a esses propósitos e em favor da luta por outro mundo possível, né, que são o que a gente vê no dia a dia, né, causas estudantis, causas de combate ao racismo, ao preconceito, à homofobia, né? E hoje a gente realmente vê tudo isso, né? A mobilização de pessoas que estão indo para a rua para combater todo esse sistema que está cada vez mais ganhando força, que está forte, digamos assim, mas está perdendo força também, né? Porque, digamos assim, que unificou tudo e o povo não quer unificação. Mesmo o socialismo, o capitalismo está caminhando por um mesmo caminho, né? Que é a desigualdade social, é fato. A gente vê em muitos locais inúmeros países a desigualdade institucionalizada, né? Institucionalizada, a gente vê países e países entrando em crise financeira e muitas outras coisas. Mobilizações e lutas contra as múltiplas modalidades de extrativismo, mineração a céu aberto, extração de petróleo e gás, monocultura de soja transgênica, eucaliptos, pinos e palma africana e grandes represas elétricas. São temas também que recentemente são pautas para protestos, mobilizações, greves, porque o povo, a população acordou. Né? Eles estão vendo que a população, a grande massa, é a maior prejudicada nisso tudo. Né? Somos nós que somos os maiores prejudicados com todo esse desejo do capitalismo. Os governos, as grandes organizações pregam isso como uma solução para muitos problemas, como emprego, mas tem uma parte da população que sabe do que se trata, sabe quais as causas. Né? Aqui a gente, se vou citar abaixo algumas situações que ocorrem atualmente, que são ações contra a mineração na Argentina, né? A resistência à usina de Belo Monte na Amazônia brasileira, né? As grandes ações de resistência contra as corporações mineradoras do Cajamar, no Peru, a oposição à rodovia que pretende atravessar o território indígena, Parque Nacional de Ciboro, Sécuri, na Bolívia. Então, tipo assim, são coisas assim que afetarão diretamente uma população, né? Independente se eu não estou lá, mas afeta. E essa sequência de digamos assim, de desastres vão gerar um resultante, um denominador comum que vai afetar todo mundo, toda a espécie humana, né? Falta de opções de mudança na política institucional. Então, é o que eu disse anteriormente, as políticas, os candidatos, as formas econômicas estão caminhando lado a lado, não há diferença. Entendeu? Se você for analisar, está tudo muito institucionalizado. Então as pessoas estão protestando por essa falta de política pública, por falta de coisa pro povo, não para uma pessoa. Então todos esses protestos é essa falta de opção, onde todo mundo está no mesmo, onde os candidatos não temos opções. Né? O que a gente tem é a famosa frase, né? Vou votar no menos um i. Né, vou ter o menos ruim, mas isso é horrível, porque quando se trata de governar uma nação, governar um estado, um município, é muito ruim isso, porque você não tem opções, você não tem pessoas boas. Eu sempre costumo até dizer que enquanto as pessoas boas não entrarem na política, as ruins tomarão conta, né, dominarão, né? E a gente tem uma via que está traçando agora, que são as potencialidades das novas tecnologias da comunicação e informação. São telefones celulares, redes sociais,
para promover uma política radicalmente democrática, que são isso, pessoas postam em redes sociais, marcam greves, né? São um rompimento de uma barreira que sempre teve, né? São a retirada das vendas das pessoas, né? Hoje é muito fácil, hoje é quase impossível você imaginar uma ditadura como houve há 6 décadas atrás, 6, 7 décadas atrás. É quase impossível você analisar uma ditadura naquele formato. Vai ser tudo diferente, porque a tecnologia ela veio para muita coisa boa, para tudo isso também, mas veio também para manipular muitas pessoas, né? Para manipular, para controlar, para como eu posso dizer, espionar muitas pessoas, né? Então tudo isso tem uma relação, tem coisa boa, mas também tem coisa ruim, né? Então, o estudo criação dos espaços virtuais de debate público, de intercâmbio de experiências e articulação nas lutas de mobilizações sociais, é tipo exatamente isso que eu disse, né? Essas tecnologias estão sendo usadas para isso, mas também usadas para outras coisas, né? Então, aqui, gente, a gente falou um pouquinho sobre os povos, né? E então a gente o autor descreve muito bem todas essas situações, tem um foco, claro, nos Estados Unidos, na América, mas é uma realidade muito próxima da gente. Eu achei muito interessante porque é bem próxima, todos temos conhecimento do que ocorre aqui, né? Não sei se seria tão proveitoso falar de algo mais isolado, digamos assim, para a Ásia, para a Europa, apesar que a Europa também a gente tem muita informação. Mas a América é um conteúdo bem proveitoso para nós, né? Então fica toda essa análise, essa reflexão, ponto de vista meu, claro, análise do autor, né? E eu acho que dá para dar uma analisada muito sobre no que a gente vive atualmente, certo? Então eu fico aqui, eu agradeço a todos que prestaram atenção e é isso. Até breve.